Olá! Olha, nosso papo de hoje é sobre um tema que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem complexo: os demônios na cultura indígena brasileira. E já de cara, essas aspas aí no título, elas não estão aí à toa, viu? Elas são o ponto de partida de tudo. Porque, como a gente vai ver, essa palavra talvez não se encaixe tão bem assim por aqui. Beleza, então vamos lá. Quando a gente ouve a palavra demônio, o que vem na cabeça assim de primeira? Provavelmente algo assim, né? Aquela figura que é a pura maldade, uma força só para destruição. Essa é a imagem clássica que a gente tem no Ocidente, que foi sendo construída por séculos e séculos de história. Só que, olha só, essa é só uma versão da história. E com certeza não é a única. A perspectiva que a gente vai mergulhar hoje, nossa, é muito mais rica, cheia de detalhes. E aqui tá o pulo do gato, sabe? A palavra demônio, na real, é um rótulo que veio de fora. É uma tentativa de encaixar numa caixinha algo que simplesmente não cabe. Porque, na visão indígena, essas entidades são, nossa, muito mais complexas. O papel delas vai muito além dessa nossa mania de separar tudo em bem e mal. Para a gente conseguir entender essas figuras, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o mundo onde elas vivem. E que mundo é esse? Um mundo onde tudo, absolutamente tudo, está conectado. A gente está falando da cosmovisão indígena. Pensa assim, é um jeito de ver a realidade onde não existe essa separação que a gente faz entre o mundo físico e o mundo espiritual. É tudo uma coisa só. Ali, tudo, desde uma folhinha de árvore até uma pedra no rio, tudo faz parte de um grande organismo vivo, consciente. E essa visão de mundo, ela se baseia em algumas ideias centrais, sabe? Primeiro, essa noção de que o físico e o espiritual são a mesma coisa, não dá para separar. A natureza não é só um monte de recurso para ser usado. Não, é uma teia viva, consciente, onde tudo se conecta. E como esse conhecimento todo é passado para frente? Pela tradição oral, de geração em geração. Já os rituais, eles não são só cerimônias, são ações super importantes para manter o equilíbrio do cosmos da comunidade. E juntando tudo isso, o que a gente tem? Uma consciência ecológica super profunda que guia a vida toda. Bom, com essa base bem entendida, agora sim vamos conhecer algumas dessas entidades tão importantes nesse universo. Figuras que muitas vezes são vistas como verdadeiras guardiões do mundo natural. Vamos começar com o Anhangá. E olha, já vou pedir para tirar da cabeça aquela imagem de monstro, tá? A palavra-chave aqui para entender o Anhangá é guardião. A natureza do Anhangá é incrível justamente por essa dualidade. Ele é protetor da vida selvagem, mas ao mesmo tempo ele é o punidor de quem abusa da floresta. Ele pode aparecer de várias formas, mas é muito comum ele surgir como um cervo branco, imponente com olhos de fogo. A função dele é ser um aviso, um alerta mesmo. Olha, não abuse dos recursos. No fim das contas, o Anhangá é o símbolo perfeito desse equilíbrio da natureza, que acolhe, mas que também sabe ser implacável quando precisa. Seguindo em frente, a gente encontra outra figura-chave, o Jurupari. Ele é conhecido como o iniciador. Se o Anhangá é guardião da natureza, o Jurupari é tipo guardião da sociedade. Ele é visto como um legislador espiritual, uma entidade que rege as leis, as tradições da comunidade. O domínio dele são os rituais de iniciação, que são super importantes, sabe? É ali que o conhecimento sagrado passa para os mais novos. Ele faz essa ponte entre o mundo material e o espiritual. Por isso ele simboliza a renovação, transformação, a própria continuidade da cultura. E essa citação aqui, olha, ela mostra perfeitamente a profundidade disso. Diz que a experiência com o Jurupari é um renascimento simbólico, onde o indivíduo se reconecta com as raízes do seu povo. Pensa na força disso. É um momento que define e fortalece a identidade, o sentimento de pertencer àquele lugar, àquele povo. Agora, vamos para uma figura que é talvez ainda mais misteriosa, o Mapinguari. Pense nele como o guardião das fronteiras. O Mapinguari é um verdadeiro enigma. Ele é descrito como um ser meio híbrido que vive ali na beirada entre o que a gente chama de real e o que é sobrenatural. A função dele é importantíssima. Ele demarca os espaços sagrados na floresta, aqueles lugares que ninguém deve mexer. Ele é um guardião da integridade do ambiente. E é por isso que ver o Mapinguari é quase sempre um sinal de alerta, um aviso de que o equilíbrio ecológico foi quebrado, de que algo está muito errado. Claro que essas crenças todas não existem numa bolha, né? Elas mudam, se transformam. Então agora a gente vai ver como o contato com outras culturas, principalmente a europeia, mexeu com tudo isso. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar essa mudança.
Antes da chegada dos europeus, a cosmovisão indígena era a que dominava. Com o contato colonial, vem a introdução do cristianismo, muitas vezes na marra. Só que isso não apagou as crenças antigas, muito pelo contrário. O que começou ali foi um período super interessante de sincretismo, onde as tradições se misturaram, sabe? E isso foi uma forma de se adaptar e, mais importante ainda, de resistir culturalmente. E esse quadro aqui mostra de um jeito bem claro como essa mistura aconteceu. As figuras não foram simplesmente trocadas. Ao invés disso, os guardiões da floresta, como o Anhangá, foram associados aos santos protetores do cristianismo. Aquelas entidades supercomplexas foram, digamos, traduzidas para a lógica de anjos e demônios. E os rituais de passagem acabaram encontrando um paralelo nos sacramentos. Isso mostra uma capacidade de resistência cultural, assim, incrível. Ah, mas isso aí é só história, coisa do passado? De jeito nenhum. Longe disso. Vamos ver agora qual é o legado disso tudo e por que é tão importante pra gente hoje. O legado dessas tradições é gigantesco e super atual. Pensa bem, elas oferecem modelos de sustentabilidade, uma coisa que o mundo hoje está buscando desesperavelmente. Para as próprias comunidades indígenas, isso fortalece a identidade, a união e serve de base para a resistência cultural e política. E essa riqueza toda transborda, sabe? Inspira a arte, a literatura e enriquece o debate sobre a identidade do Brasil e a nossa relação com a natureza. E olha, isso não é só um papo bonito, uma teoria. É fato. Estudos bem recentes, tipo um do IAPE de 2020, confirmam: o conhecimento tradicional dos povos indígenas oferece soluções reais, inovadoras, para os desafios de conservação que a gente enfrenta agora. É um conhecimento vivo, que funciona na prática. Então, depois de toda essa jornada, a pergunta que fica no ar e que é um convite para a gente pensar é essa: que sabedoria essas histórias tão antigas ainda guardam para o nosso futuro?